Foi difícil no começo, né? Trabalhar com arte e me entender como artista, né? Na primeira exposição que eu participei, que foi no Museu de Arte do Rio, no Crônicas, eu ainda não conseguia falar que eu era artista, mesmo expondo no Museu de Arte do Rio, porque eu estava entrando num ambiente que até então eu nunca sequer passei na porta. Nunca foi acessível para mim. E mesmo quando eu passava, na época que eu trabalhava ali pelo centro, na da limpeza, e como você tinha que sair, você circulava ali pelo centro do Rio, você passa por esses lugares, teatro municipal, museus, e você não se sente parte daquilo. Então, quando eu entrei, e foi a primeira vez que eu entrei no Museu de Arte, em 2020, na Crônicas, foi tô aqui dentro. Eu não gosto muito de usar a frase ocupar lugar, porque quando você ocupa um lugar, você está dizendo que você está ocupando um espaço que não foi feito para você. E esse é o sentimento que a gente tem quando a gente está literalmente entrando numa situação que não é feita pra gente. Mas foi basicamente esse sentimento que eu senti quando eu vi a minha obra ali, perto do mestre de ocupando um quadradinho na parede. Gosto de pensar que o que eu venho fazendo, né? Eu não estou descobrindo a roda, né? Logicamente vieram muitas pessoas antes de mim, muitas pessoas pretas antes de mim na área e que agora, de fato, estão conseguindo ter o seu reconhecimento. Mas eu gosto de pensar que meu trabalho vai ficar aí para depois, é para quem vem depois. Ele é para o meu filho futuramente, para o meu neto. É um legado que eu estou deixando aqui de alguma maneira, uma marca minha aqui de que eu passei por esse lugar e deixei aqui um pedaço de mim, do meu trabalho, um pouco da minha história, um pouco do que eu vivi, um pouco do... Eu tenho uma relação com a espiritualidade muito grande, mas eu nunca tive medo da morte, mas eu tinha medo de ser um artista póstumo. Eu tinha medo de um reconhecimento vindo depois como esse, porque é muito comum com pessoas pretas. Né? Você trabalha uma vida inteira numa área específica, mas você só tem o seu valor reconhecido depois que você morre. Eu tinha muito medo disso. Mas o caminho que eu tenho trilhado, né, na arte, de alguma forma expondo meu trabalho, aparecendo de alguma maneira, conseguindo falar através dele, esse medo ele já se dissipou. De alguma maneira, eu acho que o que vai ficar aí é o legado para quem vem depois. Ver que é possível, ver que você não tem só uma direção, né? Você não tem só um caminho, né? Exu, ele diz, ele é direcionador, ele te direciona para onde você vai ser bem sucedido, aonde você se direcionar, mas você pode querer fazer o oposto do que você está fazendo e é possível fazer o oposto. Não é fácil, logicamente que não é fácil. Você tem uma série de questões internas que você precisa desconstruir até entender que você pode ser, sei lá, um médico, um advogado, um artista, mas é possível, tem como. Quando você começa a trabalhar com arte, você começa a entender como funciona esse mundo, que é individual, é algo importante para o artista, né? Você começa a idealizar mentalmente como vai ser, como vai acontecer, aonde vai acontecer. Mas, tipo assim, o que tiver para acontecer na tua vida vai acontecer nem sempre como você imagina, mas acontece, porque tem que acontecer. E quando aconteceu, caraca, como assim? Casa bicho, tipo assim, tá vendo? É aquela questão da minha cabeça da distância, sabe? Porque é distante, não tem como pode. Mas ao mesmo tempo você vê, quando você entende, você conhece o trabalho, não é perto, tá aqui. Eu acho que na maioria das vezes as pessoas que adquirem alguma obra minha, principalmente a da Série Azulejo, elas estão muito mais focadas na parte no fundo da obra do que necessariamente na figura preta que está aí como protagonista, né? Eu já tive experiências disso, né? Uma pessoa que encomendou uma tela e ela queria que a tela tivesse uma azulejaria portuguesa, só que não é sobre isso. Mas também acaba sendo, porque você acaba falando sobre o apagamento, né? Porque tu tem uma figura preta ali, literalmente em evidência numa obra, numa tela grande, que está sendo ignorada porque tem o fundo que te remete a um período da história para aquela figura que não foi muito bom, né? A Série Azulejo, ela fala sobre isso. Então eu acho que agora, com a exposição,
né, as pessoas vão conseguir entrar um pouco, né, dentro do que eu estou tentando dizer com o meu trabalho, né? A interpretação pode ser delas da forma que elas quiserem, mas a narrativa ela precisa ser do artista, ele precisa contar o que ele está querendo dizer. Mas depois você interpreta a sua modo. Mas não é homenageando o fundo, é evidenciando o protagonismo da pessoa preta na construção desse país, né? E o apagamento dela e o lugar que ela foi inserida desde a falsa abolição, né? Durante o período escravagista, desde a falsa abolição até hoje. Então a gente precisa, o meu trabalho eu busco sim, botar sempre a figura da pessoa preta a gênero, que tu não consegue definir se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, não importa. Mas tem a figura de uma pessoa preta ali que precisa ser evidenciada, ela precisa ser lembrada, né? E a azulejaria no fundo é para trazer a lembrança desse período que a gente viveu e que apagou a evidência dessa pessoa que está na frente. Eu acho que na exposição, que com a exposição agora as pessoas vão conseguir entender sobre o que se trata essa série, sobre o que se trata o meu trabalho como todo.